Se você também quer amamentar, mas está tendo dificuldade, ou se você está usando esse bico aqui e está tendo dificuldade de fazer o bebê mamar sem ele, fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar como é que eu fiz para conseguir amamentar mesmo tendo o bico invertido e como é que eu consegui amamentar sem usar isso aqui depois, tendo a ajuda da consultora de amamentação para dar início e da pediatra da minha filha para eu conseguir sair disso aqui. Você também teve dificuldade na amamentação? Tem bico invertido ou fissura no seis? Então você conhece esse aqui, que é o bico intermediário de silicone. É um tanto polêmico, as pessoas, principalmente as de fora, elas têm muito preconceito com esse objeto, mas ele pode salvar sua amamentação e foi o que aconteceu comigo. Eu passei a usar esse bico aqui, que é da MAN, por recomendação da consultora de amamentação que me atendeu ainda no hospital quando minha filha nasceu. Graças a Deus, e é esse pequeno pedaço de borracha aqui, porque provavelmente sem isso eu não teria conseguido. O bico intermediário de silicone é recomendado para quem tem dificuldade na amamentação, tem bico invertido ou tem fissura nos seios. Ele só deve ser usado sempre em último caso e de preferência por recomendação de um profissional de saúde. Por quê? Porque o bebê acostuma com isso aqui. E aí depois você tem dificuldade de tirar. Então é uma dificuldade para começar a mamar e depois a dificuldade para começar a mamar sem esse bico. O ideal mesmo é que não tenha bicos artificiais, mas quando a gente tenta e não consegue amamentar, em último caso, super salva a amamentação. Isso aqui, gente, me salvou demais. Minha filha nasceu no sábado e só na segunda-feira eu consegui amamentar ela usando isso aqui. Quem tem um bebê chorando de fome e tem um sonho de amamentar, sabe a tristeza que é. Você tá ali tentando, aí o seio sangra, racha, você chora, o bebê chora e é muito difícil. Então, isso aqui, graças a Deus e graças a essa consultora que me ajudou demais, esse bico, ele me salvou de entrar na fórmula, tá? Nada contra quem usa fórmula, mas eu tinha o sonho de amamentar a minha bebê e a gente sabe o quanto que é importante o aleitamento materno. O bico que nós usamos durante 3 longos anos foi esse bico da MAN, parece uma borboletinha, e ele custou R$ 80, tá? O precinho é bem salgado, e inclusive eu tinha comprado ali um bico de R$ 20, que é da Mamente, mas por recomendação dessa consultora de amamentação, eu comprei de última hora, lá na cama do hospital ainda, esse aqui. Eu pedi para me entregar lá no hospital, gente. Quem tem bebê e não consegue amamentar sabe do que eu tô falando, tá? Desespero total. Então aí eu fazia qualquer coisa para que minha filha parasse de chorar e finalmente mamasse bem. Então aí depois de muita insistência, minha filha ela finalmente mamou usando esse bico. A indicação é de puxar ele assim, ó, e colocar ele com ele puxado assim para ele pegar assim a pressão e ele grudar certinho ali no peito, tá? Então, se você tá precisando, eu recomendo esse aqui porque além de tudo ele é bem prático, ele vem com a caixinha que você consegue esterilizar no micro-ondas, porque ficar fervendo isso aqui é um saco. Nossa, só quem passa por isso que vai saber o que eu tô falando. Além do bico de silicone, eu acho super válido, né, até antes de entrar nele, que passe por uma consultora de amamentação, porque é ela que vai te falar se você realmente precisa disso aqui ou não. Quem pode pagar, né, pode pagar uma consultora de amamentação, eu não sei nem quantos que é, porque eu fiz no hospital mesmo, mas nos bancos de leite tem gratuito, então se você não puder pagar ou você pode procurar aí o banco de leite da sua cidade e ver com eles como é que você faz. Geralmente você tem que agendar e aí você tem ali a sua consultoria gratuita de amamentação. Super importante. A minha consultora de amamentação que eu tive lá no hospital, ela foi me ajudando ali com a forma que eu ia segurar o bebê, a forma como o bebê, eu ia ajustar a cabecinha, porque o bebezinho recém-nascido ele fica com a cabecinha muito mole, então ela me ajudou a ajustar a cabecinha dele ali no meu peito, a ver aonde que eu tava errando pra gente conseguir ajustar a tal da pega correta. E foi ela que me indicou isso aqui depois que a gente já tinha insistido. Então é importante você passar pela consultora de amamentação, tá? Não vai logo comprando isso aqui não. Tá, porque depois pra você sair é um saco. Agora, se você já tá usando esse bico e não tá conseguindo tirar, a dica que eu vou te dar é o seguinte: vai tirando aos poucos, de preferência na madrugada ou nos horários que o bebê tá mais sonolento mesmo, tá? Então, primeiro, eu tentei tirar de uma vez e não deu certo. Foi a maior dor de cabeça. Minha filha chorava de fome, de nervo, e eu chorava junto. Foi um desespero total. A pediatra dela que me tranquilizou, porque eu fui na consulta e disse que eu não estava conseguindo amamentar sem isso aqui e eu precisava me livrar disso. As pessoas estavam já falando sobre esse bico, estava me incomodando, eu estava me sentindo incomodado, enfim.
Aí a pediatra, ela me tranquilizou e falou que se a minha filha tava mamando bem, a amamentação estava estabelecida, tava ganhando peso, então a gente tinha que ir resolvendo isso aos poucos, sem neurose, que com o tempo ela ia largar isso por conta própria. Era um hábito e aos poucos a gente ia resolver. Aos poucos eu fui tirando isso aqui de madrugada, que é o horário que eu percebi que estava mais fácil. Tentei durante o dia, não deu certo. Então, na madrugada, quando estava mais sonolenta, ela estava ali mamando com isso aqui, aí eu ia e puxava assim, rápido, sem ela perceber, e ela continuava mamando com a boquinha ali, e ela continuava fazendo ali a sucção, sem perceber. No começo, ela percebia mais rápido. Ela estava mamando, ela parava rápido e parece que ficava sentindo que tinha uma coisa estranha, já começava meio que a resmungar, aí eu colocava isso de volta. Fiz isso por um tempo e aos poucos, cada vez mais, ela foi mamando mais tempo sem isso aqui. Então, aos poucos eu ia puxando e ela ia mamando e até que ela foi ali acostumando, né, a fazer o movimento ali sem isso aqui, até que depois de mais ou menos um mês fazendo isso de tirar, eu vi que ela estava pronta pra gente largar totalmente, tá? Então, levei aí mais ou menos um mês, tendo muita paciência. Então, é um hábito que o bebê, infelizmente, adquire e a gente vai mudando aos poucos. Por quê? Porque não teve jeito, né? O negócio é ir se adaptando como dá. O mais importante é o quê? Tá mamando. Então, seu bebê tá ali acostumado com esse bicão grande custando no céu da boca, acostumado ali com a maneira de sugar com isso aqui, que é diferente de sugar no peito. Então, para ele mamar sem isso aqui, tem um processo que exige paciência e esforço, tá? Como tudo nesse mundo materno. Aí, meninas, então aos poucos, a minha filha foi acostumando a mamar sem ele, até que eu senti mais segurança. Eu percebi que ela tava bem mais tranquila. Aí eu tirei ele de vez. Eu passei a oferecer o peito sem ele. E aí ela chorou um pouco no começo, nos primeiros dias ela foi chorando, ela tava mais irritada. Eu via que ela tava mais nervosa, aí às vezes eu colocava ele, quando eu via que não tinha jeito, que ela tava bem irritada, eu colocava ele de volta. Depois de mais ou menos um mês, a gente conseguiu se livrar totalmente desse trem aqui. E aí conseguimos manter agora a amamentação, segue exclusivo em livre demanda, sem bico de silicone, sem nenhum problema e tudo resolvido, tá? Então, para quem for comprar, eu recomendo esse aqui da Man, que a parte boa é essa da caixinha que dá para esterilizar direto no micro-ondas, sem precisar ficar fervendo, gente, porque é uma tristeza você ter que ferver esse bico. Nossa, só quem passa mesmo que sabe. Então é menos chato com esse da Man, tá? Não que vai ser tranquilo não, mas é menos chato. Então, usar esse bico é chato mesmo, dá trabalho, a gente fica doida pra se livrar dele, mas pensa bem, porque sem ele, talvez você, assim como eu, poderia nem conseguir amamentar seu filho. Então, tenha paciência e vai tentando sempre aos poucos, que você também vai conseguir se livrar disso aqui. Se você chegou até aqui, então deixe sua curtida, se inscreve aqui no canal e um beijo pra você e sucesso aí na sua amamentação.